Atenas e foi levado pelo divino Hermes para a cidade para o templo de Delfos, mas Ion não sabe nada disso. Bem, e com isso eu entro no segundo ponto que tem a ver com a missão. Qual é a missão de Ion em Delfos? Por que é que Ion foi parar a Delfos? Bem, Foucault nos diz que, de fato, a presença de Ion em Delfos tem uma importância muito grande. Porque, se bem Ion nasceu em Atenas, segundo Eurípides, e que Atenas era uma cidade política muito importante, não obstante, Delfos continuava a ser o lugar da verdade, o lugar da revelação. Visibot. Onde todos Bem-vindo a Leitão.art. que queriam procurar a verdade, que queriam procurar a sabedoria, naturalmente iam ter. E este seria um dos motivos porque Ion também teria sido levado para a cidade, para o templo de Delfos, para, a partir daí, ele justamente fundar uma linhagem política. É como diz Foucault, Ion vai ser um dos primeiros reformadores, portanto, também da Constituição de Atenas. E a presença de Ion aí em Delfos vai ter esta importância, que é aquele que não só vai exercer a função política, mas que vai exercer função política tendo convivido com a experiência da verdade, ou a experiência de verdade, aí mesmo no templo. Porque não há que se esquecer que Ion, durante todo esse tempo, ele fica no templo como sendo servidor do templo, como uma espécie de ajudante de Pitia. E, portanto, Ion fica aí no templo, vai servir no templo, vai ajudar no templo. Ion, que é ateniense, mas que não sabe da verdade. Até que chega o momento em que Chuto, que a partir de agora casou-se com a mãe de Ion, que Ion não sabe que Creusa é a sua mãe. Então, Chuto, como a idade já estava adiantada, e quer Chuto, quer a Creusa, decidem ir ao templo de Delfos para tentar saber se de fato ainda vão a tempo de ter filhos. Creusa, que ninguém sabia do seu passado. Aliceidra. Ninguém sabia que Creusa tinha tido uma relação com Apolo e que tinha tido uma criança, que fruto desta relação teria nascido uma criança. Ninguém sabia disso. Creusa foi dada em casamento pelo seu pai Erecté ao Chuto, porque Chuto é um estrangeiro, mas que terá ajudado a Atenas, aos atenienses, durante uma guerra. Ele ficou ao lado dos atenienses e, como recompensa pela sua ajuda, pelo seu serviço, Erecté decidiu dar-lhe como presente a sua filha Creusa, e Chuto casou-se com Creusa, sem saber, no entanto, o que teria acontecido com Creusa no passado. Portanto, nem Chuto sabia, nem o pai da Creusa, Erecté, sabia. E, portanto, os dois vão para o templo, diz Foucault. Chuto vai fazer uma pergunta pública e Creusa vai fazer duas perguntas. Uma que é uma pergunta pública e outra que é uma pergunta privada.
A pergunta pública de Chuto, e eles vão ser recebidos no templo, mas em um momento diferente. Quer dizer, que entra um, depois entra outro. E Chuto pergunta aí no templo, a pergunta de Chuto é: será que eu vou ter filho? Eu sou um homem rico, eu sou um homem importante, mas estou sem filho. E, portanto, não, se eu morrer agora, não tenho sucessor. Nem desde o ponto de vista político, nem desde o ponto de vista, portanto, normal da procriação. E então, Apolo, através da Pítia, da adivinha, vai dizer a Chuto: tu não só vais ter filhos, como tu também já tens filho. Ou seja, que, mais uma vez aqui, Apolo vai mentir. No início eu dizia que este texto vai trazer em jogo 3 formas de paresia, que é a paresia oracular, portanto, eles estão no templo para receber oráculo, para receber uma paresia oracular do Delfos, do templo de Delfos, do oráculo de Delfos, da Pítia, portanto, Apolo através da Pítia. E nós dizíamos que tem estes 3 tipos de paresia. Portanto, a paresia oracular, a paresia que nasce da confissão e a paresia que vai nascer através do discurso político, que nós veremos no terceiro momento, o discurso político, da paresia política que vai nascer, que vai ser produzida por Ion. Portanto, Apolo vai dizer a Chuto: não, rapaz, tu não só vais ter filho, como tu já tens filho. E, portanto, Chuto fica contente. E Apolo não para por aí, porque vai dizer a Chuto: o primeiro que tu encontrares, quando saíres aqui desta confissão, deste encontro comigo, o primeiro que tu encontrares, este é o teu filho. Naturalmente, Chuto sai daí e o primeiro que encontra é quem? É Ion. Fica contente, abraça Ion e começa a conversa. Ion não queria, diz Foucault, Ion quase que briga com Chuto, porque achava muito estranho a conversa de Chuto, a reação de Chuto, até que Chuto lhe disse: não, olha, como tu sabes, eu fui agora, acabei de sair agora do templo, e lá me disseram, porque eu fui perguntar se eu teria um filho, se ainda vou a tempo de ter filho, e lá me disseram: de fato, sim, tu tens filho, e o primeiro que tu encontrares quando saíres daqui, este é o teu filho. Então, a partir daí, Ion se acalmou um pouco e começou a tentar falar com Chuto. Do seu turno, do seu lado, a Creusa, que estava lá também para fazer perguntas, fez 2 perguntas. Como nós dissemos, uma pergunta que tem a ver com uma esfera pública e outra que tem a ver com a esfera privada. E a pergunta que tem a ver com a esfera privada é igual, a esfera pública é igual com aquela que Chuto já tinha feito. Porque Chuto perguntou: será que eu vou ter filho? E é também essa pergunta que a Creusa vai colocar. Porque a Creusa vai perguntar também: será que eu vou ter filho? Esta pergunta da esfera pública. E depois a pergunta da esfera privada é: o que é feito do meu filho? Portanto, Creusa pergunta diretamente a Apolo: o que é feito do meu filho? O que é feito do filho que eu tive contigo? Naturalmente, Chuto, como nós dissemos, não sabia. E, portanto, Creusa continua a querer que Chuto não saiba, e Chuto, de fato, não vai saber. Ora bem, e aí entra
a segunda parte da parésia que nós falávamos deste texto, que tem a ver com a parésia que vai nascer de confissão. Porque aqui, Apolo vai ser obrigado a participar, vai ser obrigado a falar. Mas acontece que Apolo não vai falar, Apolo não vai assumir. Quem vai revelar de fato, quem vai confirmar que Apolo é pai de Ion, vai ser Atenas. Atenas é que vai dizer, olha, de fato, o assunto é sério. E como o assunto é sério, e Apolo tem noção daquilo que fez, e não só tem noção daquilo que fez, como também tem vergonha daquilo que fez, então por isso é que não apareceu. Atenas vai explicar que vai confirmar a história que nós já ouvimos há pouco, tanto através dos textos de Eurípides, de que Apolo teria seduzido a Creusa, quando Creusa ainda era uma menininha. Alguns textos falam de 9 anos, outros de 13. E então, seduziu, teve relações com ela, e desta relação é que depois vai nascer Ion. Então, Apolo tem noção de que aquilo que fez é vergonhoso, é um ato ignóbil. Por isso mesmo, ele não tem coragem de aparecer para falar publicamente, para assumir publicamente sobre aquilo que fez. Porque Apolo é um deus considerado sensato, não só inteligente, mas sensato, justo, que gosta da justiça. Então todo mundo se estranha que, de fato, Apolo possa ter feito aquilo que fez com a Creusa. Por isso que ele, naturalmente, não apareceu. Ora bem, mas Atenas aparece e faz esta confissão. Por isso que nós falávamos da parésia, a parésia oracular, neste texto, porque nós sabemos que tem vários tipos de parésias, né? Mas para este texto, então teríamos uma parésia oracular, que é aquela que a verdade que todos foram procurar no templo, portanto, Creusa, Chuto, inclusive Ion, e depois temos a parésia que nasce da confissão, Tarcísio que Spagostinho. é esta que Atenas vai Bem-vindo a revelar, Leitão.art. que de fato o pai de Ion é o deus Apolo, e portanto depois vai aparecer outro tipo de parésia que nós apresentaremos já no terceiro e último momento que vamos entrar. Seja como for, Chuto aparentemente teve resposta, porque no templo eles disseram, não só tu vais ter filhos, como tu também já tens um filho. E este filho vai ser o primeiro que tu encontrares quando tu saíres, portanto, do templo. E ele vai encontrar Ion, vai começar a abraçar Ion, vai tentar explicar a Ion e aparentemente vai convencer Ion. Depois, a parésia, que nós dissemos, que tem a ver com confissão. Apolo não aparece por vergonha para revelar-se de que de fato teve este caso com Creusa, mas Atenas aparece para dizer que de fato Apolo é o pai, portanto, de Ion. Então, desde esse ponto de vista, Ion vai ter dois pais. Tem um pai que é o pai, portanto, legal, que é Apolo, e tem um pai que vai aparecer agora, que é o pai que ele sempre quis ter, quis saber, e este pai vai ser naturalmente Chuto. Então, com isso, nós entramos aí no segundo, no último ponto, que tem a ver
com a questão da resposta de Chuto. Porque agora Ion já tem um pai. Até agora ele não sabe, porque ninguém lhe contou que ele de fato é filho de Apolo. Mas ele já sabe que Chuto lhe disse que a resposta da sua consulta no templo é que de fato ele é o pai de Apolo, é o pai de Ion. Então, depois dele ter convencido Ion se prepara com ele para ir a Atenas, para entrar para Atenas, para regressar a Atenas e fazer uma entrada triunfal. Como nós dissemos, Ion é um estrangeiro, Chuto é um estrangeiro, desculpem, Chuto é um estrangeiro, mas um estrangeiro rico e influente politicamente, porque é genro de Ereté. Então, Ion deveria regressar a Atenas com ele e regressar, portanto, fazer uma entrada triunfal. Mas Ion, se bem que está de acordo para ir com o pai, que agora descobriu, para Atenas, ela disse, ok, se de fato tu és o meu pai, então quem será a minha mãe? E como diz Foucault, o deus Apolo não se lembrou, não preparou Chuto para esta pergunta. Portanto, não deu a Chuto esta resposta. E Chuto, na sua alegria, disse, não, sabes, tu és fruto do meu exercício espiritual, do meu tempo de juventude, portanto, exercício espiritual, relações sexuais, portanto, do meu tempo de juventude. Mas ainda assim, Ion quer saber, ok, com quem é que teve esta relação sexual, do qual depois ele, Ion, aparece. Então Chuto dá uma resposta que Foucault disse, não poderia ter havido uma resposta mais desastrosa que esta. Porque Chuto diz, não, tu és filho de uma das acompanhantes das festas de Dionísio, das bacantes de Dionísio, uma das senhoras que andavam neste grupo, e eu não sei como é que se chama, depois vou precisar da ajuda de Aldo, portanto, a expressão que eu tenho é a expressão em francês, porque portanto, le menade, não sei qual é que seria a tradução em português, mas é assim em francês que se chamavam, portanto, estas senhoras que faziam parte portanto, daqueles que acompanhavam destas festas dionisíacas, das bebidas, e orgias e por aí fora. Então Foucault disse que Chuto não poderia ter dado uma resposta mais desastrosa. Por quê? Porque Chuto é estrangeiro. E se ele também manteve relação sexual com uma estrangeira e do fruto desta relação sexual nasce Ion, então Ion não pode ser ateniense. Ion não pode ter cidadania. Ion não pode voltar para Atenas. Porque, como diz Foucault, o texto de Eurípides, este Ion de Eurípides, terá sido escrito em 418, mas há leis anteriores que permitiam que apenas pudesse ser cidadão ateniense aquele que era filho de pai ateniense e de mãe ateniense. Naturalmente, esta lei depois vai ser modificada, tendo em conta as sucessivas guerras que Atenas estava a ter e a grande perda de homens que também que era o resultado das guerras. Naturalmente, depois vão permitir que basta que vão fazer a alteração
naturalmente na lei. Ok, seja como for, diz Foucault, esta é a resposta mais desastrosa que Chuto podia dar, porque automaticamente estava a dizer que Ion não podia voltar para Atenas, porque sendo Chuto estrangeiro e Ion ter nascido de uma estrangeira, então não tem cidadania. Ok, Ion disse, então eu não posso. Se a minha mãe é daí, deste grupo, seguramente que não é ateniense, então eu não posso. Mas Chuto quer que ele vá, Chuto quer utilizar toda a sua influência para ver se de fato Ion conseguiria regressar sem nenhum problema. Ora bem, e aqui é que vai entrar o terceiro grupo de parésia que está neste texto, que tem a ver com a parésia que nasce do discurso político. Porque Ion vai dizer, eu não posso ir contigo para Atenas, porque eu não poderei falar livremente. Se tu me deres a coroa, ainda que entre na minha cabeça, eu não me sentirei rei. Eu não poderei falar com os nobres. E aqui Foucault destaca 3 tipos de grupos que Ion naturalmente vai ter que fazer face. Ion diz, destes 3 tipos de grupos, havia o grupo dos pobres, havia o grupo dos homens ricos, mas que não se interessava pela prática, não se interessava das coisas públicas, desempenhar funções, e, portanto, são os sábios. E havia um terceiro grupo, que era o grupo dos políticos. Muito bem. Então, Ion, por acaso, hoje, no meu estado, aí no WhatsApp, eu coloquei uma destas frases de Ion, em que descreve estes 3 grupos. Então, Ion disse, repare, o que é que eu vou dizer aos pobres? Disse, todos nós já sabemos como são os pobres. São miseráveis, rancorosos, invejosos. Eu estou a citar o texto, o texto portanto, de Ion. Então, ele descreve assim aos pobres. Disse, estes aqui, quando eu chegar, e eles já sabem que, de fato, eu não sou ateniense, eles vão olhar para mim com esta inveja toda, daquela gente que também gostaria de estar no lugar onde eu estou e que não tem esta possibilidade de estar aí. Eles, naturalmente, sentir-se-iam tristes e não me deixariam em paz. Então, Ion apresenta esta preocupação ao pai, ao Chuto, para alertar-lhe que ele teria muita dificuldade para lidar com os pobres, porque estes não lhe deixariam em paz. Depois tem um terceiro grupo, é um segundo grupo, aliás, que é o grupo de homens ricos, homens influentes, homens importantes, que Foucault considera como sendo sábios. Diz, estes aí, Ion diz, estes vão se rir de mim. Vão dizer, este rapaz é um tonto. Deveria ter ficado em Delfos, deveria ter ficado na aldeia, não deveria atrever-se a vir a Atenas, porque ele sabe que ele não é ateniense. Ele sabe que ele não vai ter poder de usar da palavra. Mas, como este grupo, que é a maior parte do que fazem, é não se interessar das coisas públicas, não desempenhar nenhuma função, não participar da vida política, eles só ficam numa espécie de ócio e contemplam tudo.
todas as coisas. Porque, diz Foucault, é a vida do sábio. O sábio, a tendência é só contemplar, não falar, não opinar, não se interessar do barulho, daquilo que pode ter que ver com atividades públicas. Então, há esse grupo que Ion também tem preocupação com ele. Diz, se bem eles não querem poder, não discutem, não disputam poder com ninguém, não obstante, eles são tão inteligentes e tão fortes a tal ponto de observar só tudo. Depois tem o terceiro e o último grupo, que é o grupo naturalmente dos políticos. Então, Ion diz, este grupo é tão perigoso quanto o primeiro grupo. Quer dizer, o grupo do político é tão perigoso quanto o grupo dos pobres. Diz, apesar deste grupo do político ser o grupo dos ricos, terem muitas propriedades, ainda assim, quando eu aparecer, eles vão se sentir mal, porque eles vão ver que eu estou a disputar o lugar deles e eles não vão deixar barato. Então, Ion diz, eu não posso ir enquanto eu não souber, de fato, quem é a minha mãe. Então, neste texto, nós temos estas três grandes formas de paresia. Que, portanto, é a paresia oracular, que é aquilo que nós encontramos no templo, a de Marche, de Creusa e de Chuto, a paresia que nasce da confissão, que é aquela que nós vamos encontrar através da intervenção de Atina, de Atenas, e a paresia que nasce do discurso político, que é esta que vamos encontrar com Ion, quando apresenta a impossibilidade de ir a Atenas se ele não souber quem é a mãe, e quando apresenta os três grupos que não vão estar contentes com a sua presença em Atenas. O grupo dos pobres, o grupo dos sábios e, naturalmente, o grupo dos políticos. Então, isto era aquilo que eu tinha para partilhar com vocês. Mais uma vez, renovo os meus agradecimentos à Priscila e muito obrigado. Eu que agradeço, professor Inácio, pela excelente apresentação. Vou passar, então, a palavra para o Vilmar, acredito que é o primeiro, né? E depois o Aldo, mas eles vão fazer uma apresentação em conjunto. Então, Vilmar, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Priscila, aos meus colegas de mesa, o pessoal todo que está participando. E agradeço de antemão a fala do nosso colega Inácio, que trouxe discussões relevantes e atuais nesse atravessamento da atualidade com os antigos, né? Bom, a nossa conferência, ela trata a respeito de um tema que Aldo e eu discutimos num artigo que vai ser publicado ainda pela... Acho que, se eu não me engano, eu esqueci agora o nome da revista, se o Aldo puder me lembrar aqui, mas acho que me parece que é da PUC-Rio. Bom, essa discussão que a gente propõe aqui, ela trata da questão do matrimônio em Musônio Rufus, com o atravessamento do olhar de Michel Foucault. Então, esse trabalho ele é dividido em duas partes. É uma breve discussão sobre as práticas sexuais, o casamento e o exercício filosófico na perspectiva greco-romana. Propomos uma reflexão que gira em torno de dois eixos temáticos, sendo o primeiro com vistas à relação do governo e cuidado de si e do outro entre o homem e a mulher, apontando as peculiaridades de cada período, bem como os desdobramentos que foram estabelecendo as principais diferenças no modo como os gregos e os helenistas normatizavam e vivenciavam a sexualidade e a vida conjugal. Em seguida, mostramos como Musônio Rufo confronta
através de suas reflexões sobre uma relação antérica entre homem e mulher, o pensamento de sua época, provocando um rompimento com a cultura greco-romana quanto Morgane às 2K7. mulheres e à constituição do casamento. Bem-vindo a leitão.art. Bom, esse controle de práticas sexuais sempre fez parte dos jogos de saber-poder, seja para os gregos, que incluíam o uso dos prazeres sexuais no processo de instrução educacional dos rapazes, não tomando como um problema moral o fato do mestre se envolver emocionalmente e sexualmente com seu discípulo, seja para os romanos, que figuravam com os helenistas, e especialmente os estoicos, que tomavam o sexo como uma prática que deveria estar, para além dos desejos do corpo, vinculada à razão e não apenas ao prazer em si. Esse modelo greco-romano de compreensão das práticas sexuais e das alianças matrimoniais teve influência direta nos desdobramentos da constituição de uma cultura moralizante no Ocidente, principalmente por meio do cristianismo, que enquadrou o sexo como um grave pecado e praticado fora do casamento sem o aval da Igreja. Esses modelos apresentam características peculiares ao seu tempo e cultura, tendo em comum, entretanto, o interesse em compreender e manter o controle das práticas sexuais configuradas como o eixo central pelo qual o sujeito se constitui a partir da união matrimonial e que influencia nós hoje, sujeitos da atualidade, em 2023. Bom, então a gente traz primeiro uma rápida apresentação sobre esse olhar na perspectiva grega, a partir dos gregos, como os gregos compreendiam essa relação matrimonial e essa relação filosófica e dentro da questão da sexualidade. Para os gregos, mais importante que a manutenção e a regulação do casamento e das práticas sexuais era assegurar o bom governo da polis. Dessa maneira, não importava muito como eram concebidas as relações sexuais ou como os prazeres dos corpos eram buscados, desde que isso não interferisse no desenvolvimento da cidade, no cumprimento das leis que favoreciam a ordem pública e principalmente na busca pelo saber. Nesse sentido, a relação sexual entre homens não era vista como condenável, desde que não comprometesse a reputação daquele que ocupava um cargo público de relevância. Nesses padrões, a relação conjugal entre homem e mulher geralmente era concebida, organizada e moralizada segundo os interesses dos envolvidos e mediante acordos entre as famílias dos cônjuges feitos a partir de motivações econômicas e políticas, tomando a união matrimonial como um dispositivo para garantir a manutenção do poder. Assim, não havia a ideia de uma institucionalização que formalizasse esses contratos nupciais, pois tratava-se mais de um evento de foro íntimo que público. Sobre o que a gente está apresentando em primeiro momento, sobre esse olhar dos gregos, Foucault ele vai observar que, na História da Sexualidade 3, na página 79, eu peço a Priscila até para colocar aí, por favor, a citação, Foucault ele vai dizer que o casamento, ato privado, que dizia respeito à família, à sua autoridade, às regras que ela praticava e reconhecia como suas, não exigia a intervenção dos poderes públicos nem na Grécia nem em Roma. Ele era, na Grécia, uma prática destinada a assegurar a permanência do oikos, cujos atos fundamentais e vitais marcavam 1. A transferência para o marido da tutela exercida até então pelo pai, e o outro, a entrega efetiva da esposa ao seu cônjuge. Ele constituía, portanto, uma transação privada,
um negócio realizado entre dois chefes de família, um real, o pai da moça, e outro virtual, o futuro marido. Esse negócio privado era sem ligação com a organização político-social. Bom, neste cenário grego predominantemente masculinizado, e que o Foucault faz essas observações, a mulher não era reconhecida como companheira do homem. No que dizia respeito aos compromissos sociais, ela estava submetida às ordens masculinas. Seu lugar era restrito ao que o seu corpo a condicionava: gerar filhos e servir o homem como aquilo que era compreendido como seu papel, cuidar da casa e da educação dos filhos até uma certa idade, uma vez que sua capacidade cognitiva era subestimada e tinha pouquíssima ou nenhuma participação em assuntos de relevância como a filosofia e a política. Exatamente por este motivo, quase não se encontram registros da participação feminina na vida pública da Grécia Antiga, incluindo muitos foram mesmo suprimidos ou esquecidos pela história e até mesmo pela filosofia. Bom, então, nesse primeiro momento, a gente apresentou essa visada da relação homem-mulher dentro desses contextos filosóficos na Grécia Antiga. Agora a gente vai falar na perspectiva romana e helenística. O que começou a mudar a partir do helenismo? Se para os gregos a consumação matrimonial não era tão relevante, em contrapartida, entre os romanos, os helenistas começaram a dar mais atenção para os assuntos que giravam em torno do casamento, bem como a apresentar argumentos que favoreciam um maior reconhecimento da mulher na participação da vida em comum com o homem. O tema passou a ser objeto de reflexão de alguns filósofos, a ser defendido por algumas escolas filosóficas, entre as quais a Estoa, ou seja, o estoicismo. Levando em consideração que a grande preocupação dos estoicos era, basicamente, a dedicação à arte de se conduzir e conduzir o outro no exercício da sabedoria, visando uma existência alinhada à natureza. O casamento passou a ser visto, então, como um modo de vida necessário, capaz de fazer com que o casal constituído se concentrasse em uma estética da existência alicerçada no cuidado e no governo de si e do outro. Com essas adaptações feitas no helenismo, e Musônio Rufo é um dos filósofos que mais se destaca, a gente mais para frente, Aldo vai apresentar alguns trechos, né, onde se tem essas colocações do próprio Musônio. Inaugura-se um novo modelo de união conjugal, que, partindo da tradição grega, vislumbrou a possibilidade de aprimorar a relação matrimonial, que se pretendia um modo de vida baseado em um comprometimento recíproco dos cônjuges, traduzido pelo zelo de um para com o outro. Ou seja, não é mais apenas o homem, uma figura dominante, mas a mulher começa a despontar como coparticipativa nessa pretensão de uma relação conjugal. O casamento, então, ele deixa de ser um simples vínculo e torna-se uma união pela qual homem e mulher se constituem a partir da relação um com o outro em todos os níveis, seja o da experiência dos prazeres dos corpos, seja o da constituição de uma estilística da existência que não se desenvolvia e não dependia apenas do empenho masculino, mas que levava em conta os interesses comuns do casal. Quanto a isso, Foucault ele vai observar, na História da Sexualidade 3, eu peço... a Priscila já colocou aí, obrigado. Foucault ele vai dizer, e ele vai perceber essas mudanças. Através de várias dessas reflexões sobre o casamento, e singularmente através dos textos estoicos dos primeiros séculos, vemos elaborar-se um certo modelo de relação entre os esposos,
Não que se proponha impor ao casamento formas institucionais inéditas, ou que se sugira inscrevê-lo num quadro legal diferente, mas procura-se, sem colocar em questão as estruturas tradicionais, definir um modo de coexistência entre marido e mulher, uma modalidade de relação entre eles e uma maneira de viver junto que são bem diferentes daquilo que era proposto nos textos clássicos. Isso é uma observação que Foucault faz já na sua observação em relação ao que ele pôde notar dos textos e desses deslocamentos feitos entre os gregos e os helenistas. Bom, o casamento, nessa perspectiva helenista, colaborava e despertava no indivíduo o interesse por se constituir enquanto sujeito ético de suas ações em relação a si mesmo e ao outro, fazendo do dispositivo de aliança uma base que se pretendia sólida, uma vez que o casal se voltava para o compromisso que se inseria na vida a dois, o de cuidar um do outro e de sua prole. Assim, a família vai se tornando gradativamente, na sociedade romana, a base constituinte da formação de seus cidadãos e cidadãs, berço da educação moral e fonte de sustento material, refletindo em toda a perspectiva social. Nesse sentido, Foucault lembra que vai surgir um novo tipo de problema em que se trata de definir a maneira pela qual o homem poderá constituir-se enquanto sujeito moral na relação de conjugalidade. Uma vez que, na sociedade grega, a moral não estava vinculada à conduta do homem em relação à vida matrimonial e tampouco ao modo como administrava seus interesses sexuais, sem qualquer consideração pelos interesses sexuais da mulher ou mesmo enquanto cidadã da polis. Bom, tendo apresentado esses dois eixos na perspectiva grega e helenística, agora eu quero funilar um pouco em relação ao filósofo na qual a gente, o antigo helenista, que a gente está trabalhando, que é o Musônio Rufo. E logo em seguida eu passo a palavra para o meu querido amigo Aldo para ele dar continuidade. Bom, Musônio Rufus, a reflexão em Musônio sobre a relação entre homem e mulher, suas intimidades e suas cumplicidades no cotidiano, o cuidado recíproco um com o outro e com os filhos, permitiram um novo olhar masculino em relação à mulher, possibilitando a esta, por sua vez, à medida do que era possível e permitido, ocupar outros espaços sociais além dos espaços domésticos. Sendo assim, casar-se não era apenas aconselhável, mas um indicativo da virtude dos que se predispunham a constituir uma relação dual. Não interessa mais definir, para o filósofo, para Musônio, quem era mais ou menos importante em suas funções, como se fosse uma guerra dos sexos, mas sim estabelecer uma relação na qual ambos se tornavam corresponsáveis, mediante as aptidões dadas pela natureza de suas existências, em fazer valer o objetivo final, que era a preservação da vida assegurada pelo princípio da razão universal. Esta concepção se abre para a possibilidade de conciliar a filosofia com a vida prática, dada a ver no casamento, que se anuncia como uma arte de viver sob a égide de uma técnica de si respaldada pela razão, capaz de aprimorar o cuidado e o governo de si, não mais fundamentados apenas na concepção masculina de tratar as diversas questões que giram em torno das práticas cotidianas, mas dando lugar também às mulheres. E Foucault, ele destaca ainda que, segundo a visão de Musônio, eu peço para a Priscila colocar a fala de Foucault, na História da Sexualidade 3,
O Foucault ele vai fazer essa observação e vai dizer que aquele que se preocupa consigo mesmo não deve somente se casar. Ele deve dar à sua vida de casamento uma forma refletida em um estilo particular. Esse estilo, com a moderação que ele exige, não é definido unicamente pelo domínio de si e pelo princípio que é preciso governar-se a si próprio para poder dirigir os outros. Ele se define também pela elaboração de uma certa forma de reciprocidade no vínculo conjugal que marca tão fortemente a vida de cada um. O cônjuge, enquanto parceiro privilegiado, deve ser tratado como um ser idêntico a si e como um elemento com o qual se forma uma unidade substancial. Tal é o paradoxo dessa temática do casamento na cultura de si, tal como foi desenvolvida por toda a filosofia. Nela, a mulher esposa é valorizada como o outro por excelência, mas o marido deve reconhecê-la também como formando unidade com ele. Em relação às formas tradicionais da relação matrimonial, a mudança foi considerável. Aqui eu faço um parêntese, que Foucault ele observa a partir de Mussonio essa mudança que tem em relação à própria compreensão do sujeito em relação ao casamento, que antes não tinha grande relevância, e Mussonio vai dar uma importância muito grande e vai contradizer a ideia de que o casamento atrapalha o exercício do filosofar. E ele ainda é mais ousado, e eu diria que parece até que ele que está em 2023, ele vai dizer que a mulher tem tanto direito quanto o homem de ter acesso à filosofia. E quando Aldo e eu estávamos trabalhando no texto e fazendo as pesquisas em torno disso, nós ficamos impressionados com como que, para a época, o que Mussonio propõe é algo tão avançado e que foi realmente, ao nosso ver, a semente que deu início à abertura de espaço para a mulher na sociedade, não só no campo da filosofia, mas na sociedade como um todo, e como isso foi andando a passos tão lentos e que a gente chega agora em 2023 com discussões que já deveriam ter sido superadas, levando em consideração ao tempo que um filósofo como Mussonio apresenta a primeira ideia de como deve ser colocada essa relação, tanto do matrimônio, que talvez pode soar um pouco moralista, mas fazendo uma leitura sem essa concepção, com o próprio Foucault a gente traz aqui, mas como esse espaço dado à figura feminina que não existia para os gregos. Bom, frente às palavras de Foucault, podemos confirmar o fato de que, em suas relações sobre a vivência e a convivência entre o universo masculino e feminino, Mussonio dá um passo para além de seu tempo e rompe com a ideia de que o homem, em suas atribuições físicas e cognitivas, sejam naturalmente superiores à mulher, como era comum se pensar na filosofia grega que o antecedeu, e que ainda hoje existe muitos, esse pensamento ainda insiste, essa burrice, né? Bom, aí eu trago, para finalizar a minha fala, um pequeno trecho do próprio Mussonio Rufus, traduzido pelo Aldo, do grego, no qual o Mussonio vai dizer na diatribe 3.5 que, semelhante também, o feminino possui os mesmos sentidos que os masculinos: visão, audição, olfato e os demais. Semelhantemente, também pertencem a cada um as mesmas partes do corpo, e nada em maior número possui um mais que o outro. E mais à frente, o Aldo vai trazer que, inclusive, na capacidade intelectual e cognitiva. Bom, eu termino aqui a minha fala, agradeço a paciência e passo a palavra para o meu querido amigo e orientador Aldo Dinucci. Obrigado, Vilmar, pela fala excelente, meu caro Vilmar. Então, passando, né, para Anteros,
Anteros era, de acordo com a mitologia, irmão de Eros, né? É irmão de Eros. A história, basicamente, é que Eros, filho de Afrodite, era muito solitário, né? E Afrodite resolveu dar um irmão para ele, para que ele tivesse companhia. Então, e essa ideia, né, dessa companhia vai ser muito importante para a compreensão posterior de Anteros. Agora, num primeiro momento, parece que Anteros designava aquele que não é capaz de retribuir o amor recebido. A pessoa que não retribui o amor recebido, né? Então, tem essa passagem, aí, Priscila, do Pausanias, que Pausanias fala sobre isso, que havia esse altar, né? Ele diz o seguinte: quanto ao altar dentro da cidade chamado de altar de Anteros, amor vingado, dizem que foi dedicado por estrangeiros residentes, porque o Meles ateniense, rejeitando o amor de Timágoras, um estrangeiro residente, ordenou-lhe que subisse ao ponto mais alto da rocha e se lançasse abaixo. E como Timágoras não se importava com sua vida, estava pronto para agradar o jovem qualquer um de seus pedidos, ele foi e se lançou ao chão. Quando Meles viu que Timágoras estava morto, ele sofreu tantas pontadas de remorso que se jogou da mesma pedra e morreu. A partir dessa época, os estrangeiros residentes adoraram como Anteros, o espírito vingador de Timágoras. Então, inicialmente, era um deus vingador, né? Ou o amor vingado, né? Que punia aqueles que não retribuíam o amor. E, posteriormente, aparece esse mito relacionado a Poseidon, que era apaixonado por Neritis, né? Que era um irmão das Nereidas, filho de Nereu, naturalmente. E esse amor de Poseidon por Neritis era correspondido, né? E daí que veio essa concepção do Anteros como amor correspondido, amor recíproco. Por favor, é a próxima a passagem do Aeliano. Priscila. Então, isso, obrigado. Quanto ao outro relato, proclama que Poseidon era o amante de Neritis, e que Neritis retribuiu seu amor, e que esta foi a origem de Anteros. O favorito passava seu tempo com seu amante, e além disso, quando Poseidon dirigia sua carruagem sobre as ondas, todos os outros grandes peixes, bem como golfinhos e tritões, também pulavam de suas moradas profundas, e saltavam e dançavam ao redor da carruagem, apenas para serem deixados à margem e bem para trás pela velocidade de seus cavalos. Somente o favorito de Poseidon o acompanhava de perto, e diante deles as ondas afundavam para descansar, e o mar se abria em reverência a Poseidon. Pois o deus quis que o seu belo favorito não fosse somente muito estimado por outras razões, mas também deveria ser exímio como nadador. Então, além disso, o Pausanias ele relata que havia um ginásio em Elis chamado Malto, que era reservado aos jovens, né, no qual se encontrava uma representação em alto relevo de Eros, com uma folha de palma na mão, e Anteros tentando pegá-la. Então era um jogo, como fosse um jogo, né? Eram duas crianças, dois nenéns, né, nus, duas crianças pequenas nuas, uma entregando a palma, folha de palma para outra. E as duas crianças, né, cada qual com asas nas costas, né? Eros com aquelas asinhas e Anteros com asas mais emplumadas. Essa é a distinção entre Eros e Anteros nas representações. Anteros é apresentado sempre com asas, com mais plumas, com mais penas. E então essa representação era muito frequente, dessa brincadeira, né, de passar a palma ou tirar a palma um do outro. E isso simbolizando, né, que os que se amam verdadeiramente se esforçam para superar um ao outro em bondade, gratidão e benefícios. Daí vem essa ideia de amor recíproco. Inclusive, essa imagem era colocada no ginásio justamente para suscitar essa reciprocidade por parte dos alunos, né, para que os alunos se mostrassem gratos aos seus professores. Coisa que hoje não se mostra. Hoje estamos literalmente no fim do mundo nesse sentido, né? Aqui no Brasil, os professores são agredidos, muitas vezes são ignorados, né?
não são homenageados pelos seus alunos. E, enquanto na Antiguidade, por exemplo, Marco Aurélio, né, no primeiro livro das Meditações, ele consagra uma boa parte desse livro para fazer um exercício de gratidão aos seus mestres, seus tutores, seus professores. Né? Pois bem, então, essa ideia do Eros como irmão de Anteros, né? E o Anteros com amor correspondido. Anteros como fazendo companhia a Eros e, consequentemente, de Anteros como o amor recíproco, o amor correspondido. Aí, na próxima, tem a imagem essa imagem muito bonita, né? Que está no Piccadilly Circus, em Londres, que é justamente uma imagem de Anteros, com essas asas bem emplumadas, que ela foi uma imagem erguida em homenagem a Shaftesbury. É uma escultura de Alfred Gilbert, de 1893. Então, essa distinção fundamental. Anteros tem essas asas emplumadas e Eros tem as asas mais simples, né, por assim dizer. Pois bem, em Xenofonte e em Platão, há toda uma discussão sobre esse amor antérico, certo? Então, por exemplo, no Fedro, o Platão se refere ao amor entre Zeus e Ganimedes, né? No parágrafo 255d. E a ideia aí, mais ou menos, mais uma vez, como no caso de Poseidon, e no caso também do altar de Atenas, há um amor pederástico, certo? E o Platão fala que a onda de desejos que emana de Zeus acaba por preencher Ganimedes para o seguinte extravasar, dando origem ao amor antérico entre ambos. Quer dizer, a ideia é que o amor é tão grande que ele extravasa, preenche o outro e o outro passa a transbordar também o mesmo amor. Certo? Daí a reciprocidade. E o que conduz aos conhecidos efeitos da relação amorosa: sofrimento e tristeza, quando o amado não se encontra presente, e sentimentos que logo desaparecem quando os amantes se encontram. Certo? Agora, qual é a distinção entre a relação antérica e a relação erótica, propriamente dita? A relação antérica, ela é por natureza menos intensa, sendo mais propriamente um tipo de amizade, ou filia, né? Como diz o Platão no Fedro 255e. Então, os amigos viveram um para o outro, mas não ligados pela força de uma afeição erótica. E no final da vida não terão imediatamente asas, segundo Platão, né, para escaparem de seus corpos, embora as recebam mais tarde. Então, é como fosse um amor sereno, que ele é percebido mais pela ausência do que pela presença, né? Na presença é um amor suave, é um amor sereno. E na ausência, a pessoa percebe pelo sofrimento a falta que o outro faz. Né? E dentro de uma perspectiva pederástica. Certo? Já no banquete do Xenofonte, temos uma primeira torção, né? Um primeiro desvio dessa ideia, dessa relação pederástica, que é uma relação comum na antiguidade, né? Entre os espartanos e atenienses e tudo mais, institucionalizada, né? E nós temos a afirmação de um amor antérico entre o homem e a mulher, e uma mulher. O Xenofonte, né? No banquete, ele coloca Sócrates falando com Cármides e Critóbulo que foram muito amados e mesmo amaram alguns, né? Cármides e Critóbulo eram jovens, né? Homens jovens. Enquanto Nicérato ama sua mulher, e aí Anterastai, né? Ama antericamente sua mulher e tem seu amor correspondido. Anteratai, perdão. Então, isso é interessante porque isso diz toda a ênfase do amor pederástico, como eu disse, que era visto como um elemento cultural incluso no processo de formação e da própria concepção ateniense de cidadania, certo? Então, por que é estranho? Porque no momento que o Xenofonte escreve, como o Vilmar já observou, a mulher ela tem um papel muito secundário na sociedade ateniense, né? Ela é administradora do lar, ela é mãe,
ela, enquanto ao homem cabe a vida pública na ágora, certo? Então, essa afirmação de um amor correspondido entre um homem e uma mulher, né, entre marido e esposa, ela é totalmente estranha, né, à mentalidade grega, por causa da disparidade. Quer dizer, a relação pederástica era uma relação entre homens, anteriormente, né, e era, consequentemente, vertical, certo? Então, o amor o erótico, né, ou antérico, era visto como possível entre iguais, que, embora haja diferença de idade, são iguais, né, genericamente falando. E isso era importante na sociedade na época por causa da ênfase que se dava aos guerreiros, né? Porque eram sociedades que eram defendidas, protegidas por homens, pelos guerreiros, tanto que os grandes nomes da antiguidade, quase todos são grandes guerreiros, né? É Aquiles, é Ulisses, é Júlio César, é Pompeu, é Marco Antônio, e etc., né? Então, a imagem do guerreiro, do homem poderoso, que defende a sociedade e conquista outros povos, é uma imagem muito importante para a antiguidade. E aqui nós temos uma relação de igualdade, reciprocidade entre o homem e uma mulher, como se Xenofonte estivesse já colocando homem e mulher no mesmo patamar, certo? Então, exatamente daí que vai partir o Mussolini Rufo. Ele como que vai retomar esse diálogo entre Platão e Xenofonte, Platão defendendo, através de seus personagens, né? Ou melhor dizendo, alguns personagens de Platão defendendo o caráter antérico da relação pederástica, e por outro lado, Xenofonte defendendo essa relação antérica entre um homem e a mulher, entre marido e esposa, certo? Então, esse diálogo continua, como eu disse, em Mussônio, e nós vemos ele falando, sabe, sobre a mesma coisa, utilizando o mesmo verbo, já em uma de suas diatribes, que é essa daí que a Priscila já colocou. Como diz o Mussônio, pois o marido e a esposa devem se unir tanto para ter uma vida em comum, né, quanto para ter filhos, como também considerar todas as coisas em comum, e nada em privado, nem em relação a um ou a outro, nem mesmo o próprio corpo. Então, é uma comunidade radical. Quer dizer, nada está fora disso. E, mais uma vez, né, vejam que interessante, é uma relação vertical, porque não é o homem que possui a mulher, nem a mulher que possui o homem, mas eles se possuem reciprocamente, né? Então, eles estão colocados no seio de uma relação de reciprocidade e de igualdade, certo? Como que a gente pode pensar isso? Como que eles podem ter chegado a uma ideia dessas, né? Uma das pistas é exatamente a República de Zenão de Cítio. Zenão de Cítio, que é o fundador do estoicismo, né? Porque o Mussônio é um filósofo estoico. E na República de Zenão, homens e mulheres são colocados como igualmente aptos para a cidadania e vivem em uma condição de igualdade absoluta, certo? Tanto em relações homossexuais quanto em relações heterossexuais. E todos usam as mesmíssimas roupas, inclusive. Não se distingue nem pelo vestuário, certo? É uma república que se difere daquela de Platão, por exemplo, pelo fato de não haver classes, né? É uma república comunista nesse sentido, né? É uma coinonia total, não há classes diferentes, né? São todos, e também não há cidadania por nascença, por assim dizer, né? Não há cidadania por direito de nascença, mas é uma cidadania que você adquire. Nesse sentido, todos são estrangeiros na República de Zenão. E, de acordo com alguns comentadores, a possível inspiração, e aí a gente pode entender, né? E isso aqui, Vilmar, não está no nosso artigo, porque eu só fui descobrir isso recentemente, estou lendo um livro sobre a República de Zenão, para o evento que a minha professora Isabela Bucaio me chamou na UERJ em outubro, e ali o comentador ele fala que
uma das possíveis inspirações para Zenão de Sítio, quanto a isso, teria sido a relação entre Crates, cínico, e sua mulher, Hipárquia, que, de acordo com os relatos doxográficos que nos chegaram, eles usavam, ele e ela, não usavam as mesmas roupas também e viviam em plena igualdade. Quer dizer, nesse sentido, o Zenão de Sítio não só estaria, de certa forma, se inspirando na República de Platão, porque já indica essa igualdade, né, intelectual e tudo mais, mas tendo um modelo vivo na sua frente, que era aquele do casal Crates, né, de Malos e Hipárquia, né, o casal cínico, certo? Famosíssimo. Pois bem, então, provavelmente, o fundo teórico para essa afirmação de Mussônio está na questão da República de Zenão e o fundo prático, né? O modelo, está na própria relação do professor dele, inclusive, né? Que Crates foi professor de Zenão por uma época, da relação que Crates tinha com sua mulher Hipárquia, né? Que é uma história muito bonita. Depois vocês veem, né? Que a Hipárquia era uma moça rica, né? E ela queria se casar com Crates, né? Aí os pais, obviamente, estavam contra, né? E aí o Crates se põe diante dela e dos pais, tira sua roupa, fica nu, né? E aí diz assim, não, isso é tudo que eu tenho para te oferecer. Aí ela acha bom, né? E se casa com ele, né? E vivem cínicos para sempre, por assim dizer. Pois bem, então o Mussônio parece repercutir em sua reflexão sobre o casamento essa estrita igualdade entre os sexos afirmada na República de Zenão, ao afirmar que no matrimônio a comunidade deve se concretizar não só na vida em comum, mas também nas posses em comum, incluindo os próprios corpos. O Mussônio estabelece aí uma completa igualdade. Não é o homem que possui o corpo da mulher, ou o contrário, mas a comunidade inclui os corpos de ambos. Assim, como observa Cristina Milnor, o que torna o casamento diferente e significativo é que ele representa a união de duas pessoas em uma conjunção que cria não apenas filhos, mas também uma espécie de comunhão que depende do desmantelamento de todas as barreiras entre eles como indivíduos. Então, é uma coinonia completa, uma coinonia radical, né? Segue-se, então, que é mais natural que os seres humanos vivam em companhia do outro, uma companhia que encontra sua expressão mais profunda na união entre um homem e uma mulher no casamento. Fecha a citação. Portanto, para Mussônio, é natural que o homem procure a mulher, pois trata-se da constituição de uma comunidade de vida, como ele se refere, que tem como consequência a geração de filhos como fruto dessa união. Como consequência, mas não como o único objetivo, né? Porque o objetivo mais importante está na própria comunidade, como ele vai deixar claro. Então, é um ideal de casamento que não se funda nada como se fosse um amor romântico, né? Como nós tínhamos há algumas décadas, né? No século XX, essa altura já está superado, por assim dizer, né? Mas no companheirismo, numa simbiose. O termo grego é simbiose mesmo, né? Uma vida comum, numa vida junta, certo? Então, como nós vimos o Anteras com amor compartilhado, é pensado desde Platão como uma relação menos intensa que a erótica propriamente dita, embora estável, né? Então, isso aqui é outra grande distinção do amor antérico para o amor erótico, né? O amor erótico, ele é fugaz, certo? Ele é como o mito lá do Poros e Pênia que o Platão fala, certo? O Eros mendicante, certo? Ele está sempre em busca de algo, ele é vadio, né? Ele não para em parte alguma, né? Está sempre se deslocando. Enquanto o amor antérico, ele é estável, ele se concentra ali e dali não sai mais, literalmente, né? Então, justamente porque ele se traduz numa intensa, estável amizade, que carece, porém, da intensidade da relação erótica. Então, tem, por assim dizer, tem vantagens e desvantagens, né? Assim, no sentido emocional, né? No sentido erótico. Então, é mais estável, mas menos intenso. Enquanto Eros é muito mais instável, mas muito mais intenso. Certo? E, então, é como eu disse, uma relação simbiótica, comunal, e relação na qual o homem e mulher se encontram em pé de igualdade, como o Epiteto. Que o Mussônio Rufo foi professor de Epiteto, né? Como o Mussônio diz
nesse próximo fragmento, nessa próxima passagem. É preciso haver, no casamento, acima de tudo, companheirismo, né, e cuidado mútuo perfeito entre marido e mulher, tanto na saúde quanto na doença e sob todas as condições, pois foi por desejarem isso e para ter filhos que ambos entraram no casamento. Então, essa ideia, inclusive, que lembra, não, aquela jura de casamento católico, né? Na saúde, na doença, certo? Provavelmente o rito cristão se inspirou, né, em Mussolini. Mussolini era muito famoso na época, certo? E influenciou o cristianismo antigo em muitos sentidos. Temos vários comentadores cristãos falando sobre ele na antiguidade. Então, companheirismo e cuidado mútuo perfeito, certo? Simbiose e quedemonia. E na outra passagem, onde, então, o cuidado de um pelo outro é perfeito e os dois compartilham todas as coisas, cada um se esforçando para vencer o outro em devoção. Veja, a mesma ideia. Cada um se esforçando para vencer o outro em devoção, a brincadeira de Eros e Anteros, né? Um passando a palma para o outro, um querendo tomar a palma do outro, né? A palma, no sentido da palma do vencedor, né? Como, eu supero você em benefícios, né? Eu beneficio você mais que você me beneficia. E ficam nessa disputa, né? Para ver quem é melhor para o outro, né? Se beneficiando mutuamente, justamente porque ambos estão imbuídos, né? Então, possuídos por esse amor antérico. Então, onde então o cuidado de um pelo outro é perfeito, os dois compartilham todas as coisas, cada um se esforçando para vencer o outro em devoção, o casamento é adequado e invejável, pois tal comunhão é bela. Certo? Então, Mussolini enfatiza que o fim do casamento não é somente a procriação, mas também a simbiose perfeita. E o cuidado, bem-vindo a mútuo sobre todas as circunstâncias. Se isso ocorre, diz Mussolini, a comunidade é bela. Quedemonia, que traduz cuidado, né? Vem de quedemon, que significa aquele que cuida de alguém, o protetor de alguém. Então, uma relação de proteção mútua, certo? E o verbo associado é kedomai, que significa preocupar-se com, velar por alguém, né? Então, é aquele que protege, aquele que se preocupa com a pessoa, aquele que vela, aquele que guarda, né, a pessoa. Então, é um amante protetor, né? Uma relação de proteção mútua. Então, o Mussolini tem em mente, em sua concepção de casamento, portanto, para além da criação de filhos, uma íntima, afetuosa relação de amizade, interdependência e companheirismo, e na qual homem e mulher convivam próximos e interligados, né? Cada qual protegendo o outro, né? E, como eu disse, isso aí nos evoca a imagem de Eros e Anteros, tentando superar um ao outro em mútuos benefícios. E essa imagem é reforçada nas linhas seguintes dessa diatribe, né? Citamos um pedacinho agora, nas quais Mussolini enfatiza que quando ambos se esforçam para superar um ao outro em dedicação, tudo compartilhando, o casamento é perfeito, pois perfeita é a comunidade que se estabelece entre homem e mulher. E o Mussolini repercute suas reflexões através do caso oposto, o de um casamento no qual cada um vive alheio ao outro. Então, diz o Mussolini, mas quando cada um olha apenas para seus próprios interesses e negligencia o outro, ou, o que é pior, quando alguém é tão ocupado que, mesmo morando na mesma casa, mantém sua mente fixa em outra parte e não está disposto a se unir ao companheiro, então essa união está fadada ao fracasso. E, embora morem juntos, seus interesses comuns são abandonados. Eventualmente, eles se separam por completo, ou se permanecem juntos, vivenciam algo que é pior que a solidão. Então, é muito bonita essa passagem, né? Porque mostra umas facetas pouco conhecidas do estoicismo, que, especialmente hoje em dia, que eles enfatizam muito essa questão do individualismo, né? Como se os estoicos antigos fossem individualistas, o que não eram absolutamente, porque o primeiro ponto que eles compreendem na ética é justamente a ação comunitária, né? A ação que seja boa para a comunidade, para a koinonia, certo? Então, aqui o Mussolini deixa claro que numa relação onde as pessoas não cuidam uma da outra, ou não agem
tendo como objetivo final o bem da comunidade, nós temos a infelicidade, né? Nós temos, como ele disse, uma vida pior que a solidão, né? Nós temos, então, nesse sentido, quando se trata de uma vida em comunidade, a felicidade individual está atrelada à felicidade dos demais. Quer dizer, num casamento, você não pode ser feliz enquanto o seu parceiro, sua parceira está infeliz, né? Então, isso não é concebível, justamente por causa dessa natureza comunitária do humano, certo? E daí se entende por que em um sonho, esse ideal antérico se destaca. Se a natureza do humano é comunitária, ou em outros termos, se o ser humano ele é comunitário no sentido natural, se ele é naturalmente comunitário, então ele se realiza na comunidade. E o amor antérico é, nesse sentido, mais efetivo para o humano se realizar na comunidade que Eros, né? Embora Eros seja uma força importante também, como o próprio Zenão de Sítio vai colocar na República dele, que o Zenão vai dizer que o Eros é a força que une e assegura a República, justamente porque Eros conduz à filia, conduz à amizade, né? Quer dizer, nesse sentido, né? Eros é aquela força inicial, né, que conduz paulatinamente para Anteros, para o amor recíproco, para a verdadeira amizade. Então, o Mussolini parece indicar que, quando alguém se engaja na vida conjugal, deve também se empenhar para planejar e concretizar aspirações, planos, sonhos e atividades em comum com o cônjuge, o que implica que as pessoas devam ter interesses e gostos em comum, além de desejar tanto buscar quanto desfrutar essas coisas em comunhão. Sem isso, a união é ilusória, somente uma fachada. Assim, podemos inferir que, para Mussolini, quando uma pessoa assume o compromisso do casamento, ela passa literalmente a compor uma nova unidade, pois no matrimônio, a felicidade de cada um dos cônjuges passa a depender do empenho dos dois em buscar uma vida em comum. Se isso não ocorre, a solidão e a infelicidade sobrevêm e a união efetivamente se desfaz, né? Ainda que, às vezes, se mantenha apenas fisicamente. Certo? A última observação que eu faria, esse tema é muito amplo, a gente só mostrou um pedacinho aqui no nosso texto, né, Vilmar? E é um tema, quanto mais a gente mexe, mais coisas aparecem, né? A última observação é que nós, em Mussônio, já temos uma sociedade que é muito distinta daquela sociedade grega, né? Na qual a virtude do guerreiro era tão importante. Embora em Roma os exércitos fossem importantes, havia já espaço para uma vida civil, certo? Havia já um espaço para a vida civil. Os exércitos já eram então profissionalizados, né? Os soldados, havia uma rígida hierarquia, os soldados recebiam por isso, inclusive enquanto estivessem servindo, não podiam se casar, né? Eram proibidos de se casar. E enquanto as cidades que eram protegidas por essas legiões, elas viviam de tal forma que muitas mulheres regiam os negócios familiares, né? E muitas mulheres tinham negócios como pequenos comércios. As mulheres ricas de Roma já tinham uma certa liberdade, embora não tivessem direitos políticos no sentido legal, elas tinham uma influência cada vez maior na política que jamais tiveram antes na Grécia, né? Basta lembrar de Agripina, por exemplo, né? Que foi a mãe de Nero, e muitas outras também, nesse contexto, tanto que muitas se envolveram com o estoicismo e se envolveram por questões políticas, né? Acabaram sendo até condenadas por isso. Então temos uma infraestrutura que já permite, como hoje, né? Se pensar essas relações com mais igualdade. Porque a força física, a força muscular, o ideal do guerreiro já não faz mais diferença, não é mais o importante, já não é aquela força motriz, né, o sexto tentáculo da sociedade, né? Já um outro tipo de vida mais civilizada, né, passa a ser possível. É isso aí, obrigado. Como eu disse, é um trabalho que eu e o Vilmar estamos realizando aos poucos, que muita coisa tem aí para a gente acrescentar. Obrigado aí, Priscila, pela oportunidade, obrigado, Inácio também, e obviamente obrigado, Vilmar, por esse trabalho legal que a gente está construindo aí aos poucos. Eu
que agradeço pela apresentação de todos, foi ótimo, parabéns. E é muito bom trazer esses textos, né? Porque eu acredito que muita gente não deva conhecer, então é um primeiro contato para algumas pessoas. E, enfim, agradeço, né, pela apresentação de vocês, do professor Inácio também, que eu acredito também que às vezes, né, as pessoas também não podem vir a conhecer esse texto, né, que você trouxe, do Ion. Então, já temos perguntas aqui no chat. Eu vou começar colocando. Espera aí. Temos aqui a pergunta da Cassiana, que está organizando o evento aqui comigo também, que ela pergunta: professor Inácio, gostaria de saber se no caso da parresia oracular, confessional e política, tal que tematizada por Foucault a partir de Ion, podemos entrever uma dimensão de coragem. Se assim for, qual seria, no contexto de Ion, a relação entre o direito, a palavra e o exercício da coragem? Muito obrigado, Priscila, mas não percebi bem, não sei se te importarias de voltar um pouco atrás para eu poder... Sim. Bem, complicado, né? Mas agradeço a pergunta e creio que sim, e creio que podemos antever aí uma questão da coragem, até porque é o título do livro, né? A coragem da verdade. E então, por isso que nós estamos a falar do ato parasiástico, porque é justamente esta coragem que Ion vai ter. Quer dizer que Ion, apesar de viver mal, ele teve a oportunidade de deixar de viver mal, porque Ion era um servidor do templo, como diz o texto, era um servidor do templo. E de repente aparece-lhe alguém rico que lhe diz: olha, eu sou teu pai, vamos. Se não fosse uma pessoa honrada, se não fosse uma pessoa que tivesse coragem para lidar com a verdade, ainda que isto pudesse causar-lhe sofrimento, ainda que isto pudesse fazer com que ele perdesse a oportunidade de ter uma vida melhor, ele não teria apresentado estas dificuldades, estes condicionalismos que apresentou a Chuto. Portanto, então, eu acho que aqui há esta relação, portanto, da coragem, e a coragem e na sua relação com o ter a possibilidade de fazer o uso da palavra. Por isso que Foucault vai dizer que Ion vai fundar um direito próprio que está relacionado com a possibilidade de usar da palavra. Quer dizer que ele sabe que poderia ter ido lá, provavelmente enganar as pessoas. Muitas das pessoas que não saberiam que, de fato, ele não era ateniense. Então, ele iria, numa boa, como se diz, chegaria a Atenas e poderia ser apresentado como alguém importante. Mas ele preferiu, e ele disse: a minha boca será escrava. Quer dizer que eu posso viver bem. A lei pode fazer de mim um cidadão, disse, mas ainda assim a minha boca permanecerá escrava. Quer dizer, porque ele sabe que, independentemente das outras possibilidades de viver bem, que a lei permita que ele seja um cidadão. Por exemplo, Chuto, como nós vimos, ele era estrangeiro, mas ele conseguiu ter a possibilidade de estar bem na cidade de Atenas por causa do, como é que chama, do casamento. Mas Ion naturalmente não quis isso. Então, acho que é isso que percebi e é isso que eu poderia
naturalmente responder aí a doutora Cassiana, ou professora Cassiana, né? E vamos esperar pela Priscila. E enquanto isso, aí Aldo e Vilmar, não sei se me estão a ouvir ou não. Sim, porque eu gostei muito da apresentação dos dois, tanto que escrevi ao professor Aldo aí no chat privado, que eu não conhecia estes textos, eu conhecia Mussoni por outros textos, mas não justamente isso. Eu vi o Foucault, de fato, faz algum tipo de